Olá! Hoje vamos mergulhar num tema fundamental para entender o funcionamento de uma das redes mais importantes para o setor público no Brasil. Estou falando da estrutura de filiação da Rede Brasileira de Escolas de Governo, a Rebegov. Para fazer isso, nosso guia será o próprio Estatuto Social da Rede, especificamente o capítulo que detalha quem pode se associar, como e quais são as regras do jogo. Vamos começar essa análise. Antes de a gente entrar nos artigos e incisos, vale a pena parar e pensar um pouco sobre essa pergunta. A Rebigov não é só um clube de escolas. Ela se propõe a ser um motor para transformar o Estado. Então, quando a gente entende quem são seus membros, a gente começa a entender como essa transformação é organizada e quem são os protagonistas dessa história. Para nossa conversa fluir bem, vamos seguir este roteiro. A gente começa pela base, entendendo a composição da rede, depois vamos detalhar as 5 categorias de associadas. Em seguida, olhamos para a balança de direitos e deveres, as penalidades que garantem a seriedade do compromisso e, por fim, fechamos com uma reflexão. Por que se associar? Então, vamos ao primeiro ponto. O artigo 6º do Estatuto já nos dá a primeira pista fundamental. A Rebegov é formada por 2 tipos de membros: pessoas jurídicas, que são as escolas de governo, e também pessoas físicas, indivíduos que trazem suas contribuições. Essa mistura, essa base híbrida, já mostra que a rede aposta na diversidade para ser mais forte. E aqui a gente chega no coração da nossa análise. Fazer parte da Rebegov não é algo único, um modelo só para todo mundo. Pelo contrário, o Estatuto é bem sofisticado e divide a participação em 5 categorias diferentes. Cada uma delas tem um papel, um peso e uma forma de contribuir muito bem definidos. Exato. O número-chave é 5. E essa divisão não é por acaso. Ela revela uma estrutura de governança muito bem pensada, que busca equilibrar diferentes vozes e expertises, desde quem põe a mão na massa na gestão até quem oferece um olhar estratégico. Vamos conhecer cada uma delas agora. Em primeiro lugar, a associada fundadora. Aqui estamos falando das pessoas físicas que estiveram lá no comecinho, que assinaram a ata de fundação. Elas formam uma espécie de conselho de guardiões, o decanato fundador, que zela pelos princípios e pela identidade da rede. É a memória e a base filosófica da Rebegov. A segunda categoria é, digamos, o motor da rede, a associada colaboradora institucional. São as escolas de governo em si, as instituições. O papel delas é tão central que não só têm direito a voto, como são as únicas que podem ocupar os cargos de gestão executiva. Elas são a força que faz a Rebegov acontecer no dia a dia. Agora, subimos um nível na representação, a associada colaboradora setorial. Pense nelas como as representantes dos grandes ecossistemas do governo, judiciário, legislativo, executivo federal, estaduais. E o detalhe mais importante, a presidência da Rebegov faz um rodízio entre elas, o que garante um equilíbrio de poder e representatividade de todos os setores. Na quarta categoria, o foco muda completamente. Sai a gestão, entra a expertise. Associada colaboradora profissional é aquela pessoa física, o especialista, que tem um conhecimento profundo em uma área importante. Eles atuam como um centro de inteligência, contribuindo com ideias nos comitês técnicos. Tem direito à voz, mas não ao voto, separando a contribuição técnica da decisão política. E, por fim, a associada colaboradora notável, uma categoria de grande prestígio. São pessoas ou até instituições com uma carreira de imensa relevância para o setor público. A função deles é conselho consultivo de alto nível, que oferece um olhar estratégico e experiente. Assim como os profissionais, eles enriquecem o debate com a voz, mas sem o voto deliberativo. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. Repare bem na arquitetura por trás disso. O poder de voto, o poder de decidir os rumos, está concentrado nas categorias que têm a responsabilidade pela gestão e pela representação. Já as categorias de notório saber contribuem com o conhecimento. É um desenho muito inteligente, que equilibra a ação e a reflexão. Muito bem. Agora que a gente já entendeu os diferentes tipos de associadas, vem a pergunta natural. Ok, mas quais são as vantagens? O que se ganha ao fazer parte dessa rede? É isso que o artigo 7º do Estatuto nos responde. E os benefícios vão muito além de simplesmente ter o nome na lista. Os direitos são bem concretos, vão desde a capacidade de influenciar os rumos da rede por meio do voto e da participação nas assembleias, até vantagens bem tangíveis. Coisas como ter acesso a informações, produtos e serviços exclusivos da Rebegov e até mesmo a oportunidades que a rede consegue com parceiros no Brasil e no exterior.
Mas é claro que essa relação é uma via de mão dupla. Com grandes direitos vêm também as responsabilidades. O artigo 8º trata exatamente disso, dos deveres. Eles são a contrapartida, o compromisso que cada associada assume para garantir que a rede toda continue forte, coesa e funcionando bem. E os deveres são bem diretos. Passam por seguir as regras, claro, e desempenhar bem as funções para as quais forem indicadas. Mas também incluem um papel ativo de promover a rede, de zelar pelo bom uso do nome da RebGov e, fundamental, de manter em dia a contribuição associativa. E se alguém não cumprir com os seus deveres? Bom, o Estatuto também pensou nisso. Para proteger a integridade e a seriedade da rede, o artigo 9º estabelece um sistema de responsabilização com processo bem definido para lidar com qualquer descumprimento das normas. O interessante aqui é a progressão. Não é nada arbitrário. O processo começa com uma advertência formal. Se o problema persistir, pode evoluir para uma suspensão dos direitos. E, em último caso, como medida mais grave, pode levar à exclusão. E note que essa decisão final, a mais séria de todas, só pode ser tomada pela Assembleia Geral, o órgão máximo da rede. Pois bem, depois de percorrermos toda essa estrutura, as 5 categorias, os direitos, os deveres, as penalidades, a gente chega ao ponto final da nossa reflexão. Afinal, por que uma instituição ou um profissional deveria querer fazer parte da RebGov? A pergunta que fica no ar é exatamente essa. Quando a gente coloca tudo isso na balança, essa estrutura organizada, os benefícios da colaboração de um lado e os compromissos exigidos do outro, essa conta fecha? A associação se mostra de fato vantajosa? A resposta parece estar no poder da união. E a conclusão que a gente chega é que se associar à RebGov é muito mais do que apenas pertencer a um grupo. É um movimento estratégico, é fazer parte de uma força nacional organizada com um propósito claro de fortalecer o setor público. É uma chance de ajudar a construir e, ao mesmo tempo, se beneficiar de um grande sistema de conhecimento, de defesa de interesses comuns e de busca por excelência. No fim das contas, a pergunta talvez não seja se vale a pena se associar, mas sim qual é o custo de ficar de fora dessa transformação.